Hoje nós vamos falar sobre como vender para fora deste país maravilhoso chamado Brasil. Como fazer vendas internacionais. Então fica com a gente que a gente vai falar sobre isso. Hoje é dia de entrou um argentino, um espanhol, um brasileiro e o Donald Trump no bar. É dia de bufunfa, money, plata. Hoje é dia de vendas internacionais. Então nós temos aqui à minha esquerda o querido Thiago Machado, esta sumidade em marca e internacionalização desse programa. Deixa eu te contar quem é esse homem. Você vai ver que de vez em quando eu vou chamar ele de Porquinho. Sem problema, pode falar. Esse é o apelido dele, não é nem na Hotmart, ele já veio com esse apelido de fábrica já. Exatamente. Então de vez em quando eu não vou conseguir chamar ele de Thiago o tempo todo. Então você, por favor, não se ofenda na hora que eu chamo ele de Porquinho, porque ele não se ofende, tá? Nem os porcos. Então... Então, quem é Thiago Machado? Thiago Machado trabalha no nosso time de branding, é o nosso cara de marca que trabalhou com internacionalização praticamente desde o começo dos nossos conteúdos internacionais. Então provavelmente você viu neste canal aqui algum digital makers internacional, especialmente os mexicanos e colombianos. Este homem estava por trás desses trabalhos. E hoje a gente trouxe Porquinho aqui porque vamos falar de vendas internacionais. Um tema que eu achei que as pessoas não se importavam, mas que foi profundamente solicitado neste canal. Isso é mentira, não foi. Com certeza foi. Com certeza foi. O tema vendas internacional que é muito buscado no Google, é muito buscado no YouTube. E aí a Bárbara, que você viu no último programa aqui, falou assim: caramba, tem um tanto de gente que busca sobre isso. Eu falei assim, não é possível. Ela falou assim, sim, as pessoas querem saber sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre vendas internacionais. E porque a Hotmart é talvez a única opção que você tem para poder fazer isso. Não é a única, mas sem dúvida... É a melhor opção. Mas de muito longe, tá bom? Então... Primeiro, bem-vindo, meu querido Porquinho. Valeu, Abraão, é um prazer estar aqui. Vou apertar sua mão formalmente. Você tem que fazer isso? Isso, Cumprimente o apresentador. Cumprimente o apresentador. Porquinho, nessas suas andanças, principalmente por Latam, apesar de você já viajou muito pela Hotmart, antes da gente falar de venda, beleza? O que você acha que aproxima e o que você acha que é muito diferente do ponto de vista cultural do brasileiro que está pensando em vender para alguém de fora, tá? De uma maneira generalista. Assim, né? A gente parando a pensar em 3 regiões muito loucas, assim. Muito loucas não, 3 regiões reais, né? Estados Unidos, Latam, Europa, as diferenças culturais, né? Uma coisa que eu falo pra galera, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi pesquisar antes de chegar no lugar e não achar que todo mundo pensa igual, né? Assim, primeiro que não pensa mesmo, até em lugares assim como o Brasil ou como o Latam, o povo se comporta muito diferente. Às vezes, o colombiano e o mexicano, um é mais expansivo que o outro, sabe? Isso é muito diferente, mas o importante é você estar preparado para, quando chegar lá, não fazer feio. Eu te falo que a procura por vendas e o jeito que elas são feitas, a aproximação, é muito interessante ao redor do mundo. Assim. Boa. E você acha que tem alguma coisa, aí a gente sabe que tem muita diferença cultural, mas tem alguma coisa que você acha que aproxima esses povos de uma maneira ampla? Se você tivesse falar que... Pode falar que não, tá? Mas tem alguma coisa que aproxima esses povos de uma maneira ampla e que a gente pode usar de fio condutor para poder pensar numa estratégia internacional? Isso existe? Cara, se eu tivesse que falar para todas as vendas, as pessoas querem fazer vendas rápidas. Não importa o idioma e o lugar onde eles estão, eles querem muita venda, que é volume de vendas, eles querem resolver seu negócio rápido. Isso é uma coisa que eu tenho deparado para ver. O americano, ele se joga mais, né? No estudo que a gente estava fazendo do comportamento deles, dá para ver que todo mundo tenta se resolver nos 5 primeiros minutos. Assim, eu quero montar meu negócio agora, vou vender agora. Muitas pessoas, muitas das vezes, caem na promessa de conseguir vender e outros se perdem nessa história e acaba deixando, né? Abandona o negócio porque não conseguiu resolver rápido essa cultura. Mas se eu tivesse que juntar todos, eu diria assim, de maneiras diferentes, abordagens diferentes, mas todo mundo quer vender rápido e quer vender com muito volume. Boa. Então vamos tentar agora, e isso é terrível, tá? Mas é um esforço importante do ponto de vista de venda, que é tentar colocar determinadas regiões em caixinhas, tá? Eu vou tentar fazer isso, pra gente poder tentar achar as coisas mais diferentes que a gente tem aí do
ponto de vista de cultura, pra gente poder tentar adaptar discurso de venda. Então você já falou um pouco do americano. O americano é muito veloz, Exato. ele quer normalmente resolver as coisas muito rápido. Se você não dá a resposta rápido pra ele também, provavelmente ele vai escapar e vai pra próxima. Muito exclusivo, ele quer um atendimento preferencial. Eu vejo muito meme, né, da Karen, o perfil da mulher americana, dessa classe média, dessa senhora, que ela quer falar sempre com o gerente no lugar, sabe? A Karen, quando chega, o gerente fica com medo. Esses memes que a galera fala, sabe? Que é o middle class fancy, que eles fazem essa piada. Mas, sim, tem essa questão eles gostam de ser exclusivos, eles dão muito a questão para adjetivação do produto ser premium, é master, sabe? É interessante a abordagem de venda. E tanto que eles tentam agregar a venda deles também, né? Eles nunca quase tentam vender um produto, é sempre várias coisas agregadas ao produto, é muito interessante. Boa. Agora vamos pensar em Latam, tá? América Latina. Qual que é a característica, sem a gente cair em preconceitos absolutos do povo latino, mas o que é comum que você identificou no Brasil, no México, na Colômbia? Um estudo que nossos colegas Antônio e Clarinha fizeram pra gente. Legal. Eles falaram sobre a questão do comportamento do latino, né, do mexicano, do brasileiro, né? Que é totalmente diferente. Os Estados Unidos, o americano, o europeu, você tem uma distância. Você fala, mas você não tá. É igual chegar numa loja, assim. Você chega pra conversar com uma pessoa latina, né? A pessoa encosta, a abordagem é diferente, é mais amor. Os apelos, às vezes, são mais subjetivos, é mais amor, é carinho, saca? É segurança. Nos outros, você vê que a galera, eles vão mais detalhes de feature mesmo, assim, de detalhezinho de recurso que eles podem colocar, de um tipo de conversão, sabe? É diferente o jeito que eles colocam. Então, se eu tivesse que comparar, eu falaria assim, ó, existe um tipo de vendedor, lembro muito do Cris Urzua, né? Sim. Que ele usa nosso mexicano, né? Ele é um especialista em venda, um dos maiores especialistas em vendas que tem, um cara, assim, muito conhecido no mercado latino, que ele tem um lance que a venda também pode ser um jeito de você provar amor pra uma pessoa. É um gesto de amor, saca? E ele fala isso, mas ele vende essa ideia nas palestras dele, saca? E uma coisa interessante que vem do argumento de, às vezes, a pessoa nem sabe que tem um problema, você tá ajudando ela a superar um problema. Essa abordagem é muito interessante. Isso é muito latino mesmo, cara. É muito latino. Eu fico pensando também no produtores, às vezes, como Stu McLaren, umas pessoas que já passaram aqui com a gente, falando sobre como é que eles vendem os produtos deles, e é sempre assim, esse vai ser o último produto que você vai comprar, essa vai ser a melhor coisa que você vai comprar na sua vida. Você vê que é diferente, sabe? Porque assim, o outro é assim, cara, eu tô te ajudando, isso aqui compra minha parada aqui, isso aqui é um favor que eu tô fazendo pra você, eu gosto muito de você, você precisa disso. E o outro, isso vai ser a melhor coisa que você vai comprar, é uma águia passando no fundo, porque é muito América, sabe? Muito América. Boa, então agora eu acho que bastante claro. Estados Unidos, América. Agora é um crime ainda pior, que é tentar colocar a Europa numa caixinha. Será que isso é possível? Não. Ou será que a gente tem que separar um pouco, né? Não, lá é muito diferente mesmo. Porque a gente está acostumado com o Brasil e um outro mercado tão grande quanto os Estados Unidos, né? Que a extensão territorial é gigante. Mas quando você cai no território, assim, cara, comparar um espanhol, ou até mesmo a técnica de venda de um espanhol para um francês, é muito diferente, né? Ir para uma abordagem do inglês para uma abordagem para um alemão, caralho. Isso não tem jeito. Se a gente for tentar colocar nessa caixa, aí nós vamos enganar as pessoas. E é uma questão assim, é muito mais tempo de país, muito mais tempo de história, sabe? É uma complexidade, assim, não é de complexidade, mas são estados milenares, né? Exato, são países milenares. Sabe que a relação entre eles é diferente, a relação da gente com eles é totalmente diferente, né? Então, assim, até você estando lá, tentando vender alguma coisa pra eles, alguma coisa, você à distância é outra abordagem. Sabe que às vezes você tem que provar muito mais, você tem que colocar mais conteúdo pra poder fazer essa venda à distância pra um alemão ou pra um francês, do que você teria que fazer pra um mexicano, sabe? Porque pra gente é mais natural do que o tipo de relação que eles têm lá, sabe? E até um ponto que a gente tem que enfatizar bastante: colocar todo mundo do mesmo idioma no mesmo sacola. Impossível. Você não vai colocar o madrilenho, o mexicano e um peruano com tipo a mesma cópia, a mesma ideia de vender o mesmo produto para eles, sabe? Aí eu já vou chamar a atenção para vocês porque que a gente está falando desses lugares, tá? E não estamos falando de África e de Ásia, porque a gente não tem a menor ideia, porque a gente não tem, a gente ainda não tem clientes que a gente se relacione com frequência que são africanos, ou árabes, ou mesmo asiáticos. Então seria muita pretensão nossa tentar falar de uma coisa que a gente não vive, né? Então, inclusive até em países que tivessem essa similaridade do idioma, né? Que tivessem português. A gente não faz em Portugal, também não faria diferente em, sei lá, em Angola, sei lá. Angola é um país que fala o português. Tem que estar muito preparado, tem que conhecer muita cultura, é muito diferente. Até as necessidades de cada país, o lugar onde o país está, o desenvolvimento dele faz toda a diferença também para essa questão de vendas. Então agora que a gente
gente já tentou fazer tentar dar uma lógica cultural e geográfica para as pessoas entenderem as diferenças que tem em cada ponto. Vamos falar um pouco de técnica, tá? De venda propriamente dita. Então o cara pensa assim, Abramo, como que eu faço para poder vender para outros lugares? Eu consigo vender pela Hotmart para outros países? A resposta é sim, você consegue. A Hotmart é um checkout preparado para vender para praticamente todos os países do mundo e com a possibilidade de você setar o checkout em moeda local, ou seja, você vai fazer lá a sua oferta em real, mas você vai ter uma oferta em dólar também e uma oferta lá em pesos colombianos. Por que isso é importante? Porque melhora pra caramba a conversão, óbvio. Na hora que você chega lá, né, na página de comprar. E também métodos locais, como no México você pode pagar com Oxxo, que é como se fosse um 7-Eleven ou Araújo deles, assim, de BH, porque tá em todos os lugares e isso é super local e eles já têm o hábito de pagar com o boleto deles no Oxxo, sabe? Então é esse lance de a gente ter ido lá antes, entendido como é que funciona, faz toda a diferença pra quem quer vender fora. Esse negócio de vender com moeda local, aqui um pouquinho tá falando do Oxxo, que é um boleto, né? Só que é meio que você paga em casas lotéricas, mas não é uma casa lotérica. Não, é como se fosse uma loja de conveniência. É uma loja de conveniência, né? E ela tá no México inteira. Onde você vai, os caras O que parece uma casa lotérica, se não me engano, é o baloto. O baloto colombiano. Mas eu falo no sentido de casas lotéricas porque tem espalhado no México inteiro. Qualquer lugar que você vai, tem um Oxxo. Exato. É uma mágica, é incrível. E aí é o seguinte, os caras emitem como se fosse o nosso boleto, o cara vai lá no Oxxo e paga em dinheiro. Então é um negócio muito parecido com o boleto. Eles têm esse costume de comprar serviços nisso, é aí que tá a inteligência nossa de entrar também junto. O cara tá comprando um produto, ele tá pagando uma conta, tá fazendo uma recarga no celular, a parada fica natural pra ele, sabe? E a mesma coisa pra Colômbia. Então a gente também tem o pagamento de baloto lá na Colômbia, que parece piada do boleto e baloto, mas não é. De fato, é o nome do produto. É o nome do produto, é o baloto, que também é um pagamento que eles chamam em efetivo. Né? Lá na Colômbia o cara paga com dinheiro, com um papel, a mesma coisa de um boleto. Então é a mesma lógica daqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente sabe que varia muito, né, de nicho e tudo, mas de 15 a 20% normalmente dos pagamentos de um produto vem de boleto. Em alguns casos aumenta, em alguns casos diminui, mas é uma média que a gente pode esperar. Às vezes, na Colômbia e no México esse número é até maior. Sim. Mais gente paga em dinheiro, né? Eles estão muito acostumados a usar dinheiro vivo para poder... Exato, e fica a dica também se entender esse contexto econômico dos países, né? A questão do uso muito de dinheiro, às vezes é acesso à conta bancária, acesso ao cartão de crédito. A gente falou de países que a gente não está ainda, mas a gente chegar nesses países tem que compreender muito isso e saber se a gente vai chegar lá com iniciativa muito maior nesses meios de pagamento que agora a gente chama de alternativos ou esses meios agora os novos tradicionais que são o cartão de crédito e os outros tipos como PayPal e outras coisas. E porque o cartão de crédito é o meio, né, de pagamento mais globalizado que existe, porque ele é, na verdade, o mais prático, só que ele depende de bancarização. Ou seja, a pessoa tem que ter uma conta no banco para poder pagar com o cartão. Se bem que vai aparecer algum produto que vai falar assim, você não precisa ter uma conta bancária para ter um cartão de crédito. E, de fato, você pode ter uns pré-pagos, né, e tal. Sim. Mas, na prática, ainda não são produtos tão difundidos. Então, beleza, a gente falou aí de realidade local, da questão do pagamento pela Hotmart em qualquer moeda que você puder escolher. E aí a última coisa que você precisa saber é assim, Abramo, como que eu localizo um produto? E aí eu acho que a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada. Para localizar um produto, acho que a primeira coisa que o cara precisa fazer é meio óbvio, né? Você tem que traduzir. No mínimo, você tem que ter legenda em outra língua. Porque não adianta você querer vender para outra língua se você não tiver um produto que a pessoa não possa consumir. Exato. Então, isso é o básico. Só que a segunda coisa é pensar na sua estrutura de venda também, numa lógica de língua local. E aí, por que eu estou falando isso? O brasileiro está muito acostumado com a legenda. O brasileiro topa a legenda muito. Mas isso é um negócio muito tupiniquim. Isso é um negócio muito brasileiro. A gente já percebeu no mundo todo que as pessoas preferem dublagem do que legendagem. A melhor coisa que tem é você tentar falar na língua do cara. Exato. Eu digo até mais, Bruno. A gente tem que pensar, às vezes, assim, o produto que eu vou colocar no meu país, ele cabe para esse país? Antes de pensar em traduzir e colocar direto, assim, não, vendeu muito bem nesse lugar, ele cabe no outro para você fazer essa localização? A gente falou a questão também de pagamento, né? Tudo vai atrelado, né? Então você faz um estudo se o seu produto é legal, se ele consegue vender, você consegue fazer um estudo, às vezes um benchmarking com o concorrente, se ele já tiver lá, de como você fazer uma copy que seja boa, que você consiga vender o seu produto, se ela parecer natural e se o cara consegue comprar natural, ele deslancha, né? É você que só investir
em tráfego para poder fazer ele aparecer. E entender bem o seu público, porque às vezes eu tô pensando aqui, a gente falando de vender para fora, no idioma fora, mas aí você quer vender fora pro brasileiro que tá lá fora. Ah, tem isso também. Tem Isso muito é um nicho. Muito Isso produtor é um nosso nicho, faz cara. isso, o brasileiro viajante, né? Isso. Ou então você quer vender pro brasileiro que mora no país. Que não é, às vezes, Estados Unidos, ou que ele quer aprender um idioma e tudo mais, sabe? Ou ele quer aprender outra coisa. Você está vendo um produto que está na plataforma que é o Nihongando, que é uma brasileira que mora no Japão ensinando japonês para o brasileiro que está no Brasil, sabe? Isso é incrível, cara. E existe. Ela faz o produto pro Brasil direto pro Japão. É do Japão direto pro Brasil. Pro Brasil. É muito legal. E a gente sabe que tem alguns produtores nossos, tipo o Mairo Vergara mesmo, que vende muito para imigrantes. Então Exato. o cara tá nos Estados Unidos às vezes trabalhando, ele não sabe falar inglês, ele aprende com um produtor brasileiro. Sim, não, te digo outro cenário. Você, brasileiro, tá fora, recebeu um anúncio sobre um curso de espanhol adaptado para a cidade que você tá, para o roteiro turístico que você tá fazendo. Você é um brasileiro que nem pensou em comprar lá fora, foi impactado por um produto para você. Assim, caramba, um roteiro para mim feito por um brasileiro que passou aqui. Eu quero isso, saca? Ou seja, tem jeito de você localizar um produto sem necessariamente você vender para o local. Você pode vender para o brasileiro. Tem brasileiro no mundo todo, né? Tem brasileiro no mundo todo, assim. E você também pensar no mercado Latam, tem muito produtor fora dos Estados Unidos vendendo produto para quem está nos Estados Unidos, e quem está nos Estados Unidos é latino vendendo para fora. Isso é um mercado que já é consolidado, sabe? E a gente pode nadar muito ainda na questão do brasileiro vendendo para o brasileiro fora e o brasileiro querendo vender para fora. Sabe? Acho que esses dois mercados tem muito chão ainda para ser rodado, sabe? E para todos eles, você tem a Hotmart para poder te apoiar e garantir que você consiga vender. Então, se você ainda não pensou em como começar a vender para fora, depois desse vídeo, eu acho que a gente deu algumas ideias. Eu espero que você comece a fazer isso, porque esse vídeo acabou. Tchau!